Bom, você já deve ter ouvido falar de regra de sinais, gravando um vídeo. Bom, primeiramente, vamos entender que regras de sinais não são aleatórias e sim realmente fazem sentido. Bom, primeiramente temos que entender o princípio entre números positivos e números negativos. Se você você aprendeu em algum lugar a respeito de números positivos e negativos, você sabe que existe uma reta numérica. E isso pode servir para várias coisas. Por exemplo, números negativos podem demonstrar outras direções em relação a números positivos. Por exemplo, vamos supor que em vez de uma reta horizontal, tenhamos uma reta vertical, em que o zero é representado no meio. E vamos supor que isso é praticamente Vamos supor que isso seja praticamente uma rosa dos ventos, só que isso apenas com norte e sul. Polos norte e sul. Vamos supor imaginariamente que é assim. Então vamos ver. A gente pode definir para cima como norte e a gente pode definir para baixo como sul, usando números. Se estamos falando de números em relação, vamos supor que nós tenhamos 1, 2, 3, 4 valores para o norte e 4 valores para o sul. Então vamos supor como seria representar um número que está para cima. Por exemplo, esse daqui. A gente sabe que isso daqui, na verdade, são 3, né? Em vez de 4, são 3. Pelo que eu observei aqui. Agora sim, ó. Aí, vamos supor como seria esse ponto aqui, ó. Então, aqui a gente percebe que ele está apontando para cima, ou seja, está para o norte. E esse é o número 1. Então, a gente pode representar isso como 1N. 1 para o norte. E como a gente numeraria esse ponto aqui no sul? São 2 em distância do zero e tá para baixo, então é para o sul. Então a gente pode denominar esse ponto como 2S, 2 sul, em relação ao sul. Foi mais ou menos assim, para meio que classificar pontos em uma reta numérica a respeito de números negativos. Agora eu tenho meio que uma pergunta para ser respondida nesse vídeo, que eu mesmo vou responder, mas você também responder. Qual é a distância entre o ponto 1N e o ponto, vamos dar uma olhada, e o ponto 2S? Bom, a N é para cima e S é para baixo. Então a gente pode classificar N como positivo e S como negativo. Ou seja, 1N seria a mesma coisa que mais 1. E 2S seria a mesma coisa que menos 2. E o que a gente faz para calcular diferença e distâncias? A gente subtrai. Então, isso seria a mesma coisa que, olha só, menos 2 menos 1. Menos 2 menos 1. Deixa eu dar uma olhada aqui. Não, na verdade é 2 menos com menos 1, né? Vamos supor. Nossa, acho que tá meio estranho, né? Não, acho. Nossa, hein? É 1 menos com menos 2 pra gente calcular a distância nesses pontos. Então agora vamos desenhar aquela linha de novo para você dar uma olhada como isso aí seria de verdade. Aqui a gente tem 1 positivo e aqui a gente tem 2 negativo. E aqui isso está representado por vários sinais. Agora vamos dar uma olhada na distância em que menos 2 está de menos 1. 1, 2, 3. A distância é 3. O que nos leva à conclusão que 1 menos com menos 2 é igual a 3. Mas também tem uma coisa que é bem intrigante a respeito disso. É meio difícil, na primeira vez, você subtrair um número positivo para uma constante negativa. E é daí que vem a regra de sinais. Então, se a gente usasse esse exemplo de conclusão, né, entre distâncias entre pontos negativos e positivos fazendo, a gente chega na conclusão que subtrair um número positivo por um número negativo seria fazer uma regra de sinais com menos com menos. Então, a gente descobre que menos com menos é igual a mais. Ou seja, isso é a mesma coisa que 1 mais 2, que é igual a 3, né? Você não vai falar que é igual a 2, né? Senão vou te chamar de regredido de todas as formas. Relaxa. Mas aí, com isso, e aí que vem
os nossos grandes exemplos de como essas coisas podem funcionar na matemática. Agora vamos para uma reta horizontal. E agora em vez de usar coordenadas para representar, vamos representar distâncias entre casas. Então, vamos supor que agora que cada unidade dessa equivale a 10. Então, temos 1, 2, 3, a gente tem 4 unidades, ou seja, 40. E vamos lá. Aí aqui é o 0 e a gente tem 1, 2, 3, 4, 5... não ficou muito em escala, né? Mas vamos supor que funcione. Então, são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ou seja, que é 70. Agora, vamos supor que apareça meio com uma questão ou uma dúvida. Vamos supor que uma casa M esteja a 50 quilômetros para uma direção, tipo norte ou sul, né? Dependendo da forma que você escolher. E que a casa B esteja a uma distância de 10 para outra direção. Então, aqui nós estamos lidando com direções opostas. Então, olha só como isso daqui vai realmente funcionar. Quando nós lidamos com direções opostas, agora tentamos calcular a diferença. Para calcular a diferença, para a gente descobrir a distância, é só a gente fazer a subtração. Então, seria a mesma coisa que 50 menos 10. Mas é meio confuso, né? Subtrair números positivos com números negativos, né? Mas tem uma forma... Mas lembra daquela aplicação lógica lá? Agora, vamos usar uma reta para contar essas distâncias para provar o que queremos saber. Então, se nós contarmos todos os pontos aqui no total, temos 60. O que nos leva à conclusão que 50 menos com menos 10 é igual a 60. O que nos leva à teoria de que menos com menos é igual a mais. Ou seja, subtrair números positivos e números negativos é a mesma coisa que somar. Então, isso é a mesma coisa que 50 mais 10, que é igual a 60. É mais ou menos assim que se originaram as regras de sinais na matemática. Mas agora vamos pensar em outras regras de sinais. Menos com mais com menos, né? Vamos pensar como a gente pode representar algumas operações que podem envolver negativos com positivos. Então, vamos supor que nós tenhamos aqui uma conta menos 2 mais 3. Não, menos 2 mais 4, quis dizer. Bom, pra gente, aqui tecnicamente temos os dois sinais, né? Menos e mais. Então, usam que a regra de sinais disso seria menos com mais. E vamos colocar aqui um igual pra gente descobrir essa conclusão no final. Então, como a gente pode representar uma conta dessa? Usando uma reta numérica. Então, aqui está um com um lado e outro lado. Vamos supor aqui, ó, que esse lado seja os números negativos e esse seja os números positivos. E aqui é 0. Menos 2, né? Vamos supor que menos 2 esteja bem aqui. E mais 4 seria bem aqui. Não, vamos só escrever menos 2, né? Eu me confundi um pouco. Então, aqui vamos escrever outros pontos para a gente tentar encontrar conclusão. Bom, se estamos adicionando positivos em números negativos, estamos literalmente indo para a direção oposta. E se nós estamos subtraindo com números positivos, nós estamos indo para a direção negativa. Então, se somamos com negativos, vamos para positivo, e se subtrairmos com positivo, vamos para outra direção. Então, aqui, significa que o nosso menos 2 vai andar para essa direção. Então, vai ser assim, ó. Menos 2 mais 4, ou seja, a gente tem que andar 4 casas no total. Então, vai ser 1, 2, 3, 4. Aqui é 0, né? Ou seja, aqui vai ser 1 e 2. E pronto. Chegamos à conclusão que menos 2 mais 4 é igual a 2 positivo. Vamos escrever aqui mais 2, né? Para ficar um pouco mais fácil de entender. Agora, o que nós vamos fazer é relacionar apenas os sinais. Mais com menos deu... menos com mais deu mais. Isso significa que menos com mais é a mesma coisa que mais. Ou seja, é assim mais ou menos que funcionam regras de sinais. E funciona tanto para de alguma forma e tanto para outra forma.
se nós chegamos à conclusão que mais com menos é igual a mais, temos também outra coisa. Mais com menos também pode ser menos. Por que pode ser menos? Vamos supor que tenhamos a conta menos 6 mais 2. Então, aqui nós vamos escrever ela aqui numa reta numérica. Aqui é o 0, né? E aqui vamos supor que aqui seja menos 6. Ou seja, menos 6 vai ter que andar 2 para a direção oposta. Ou seja, aqui vai ser menos 5 e menos 4. Perceba que o resultado da nossa operação foi menos 4. Isso significa que para essa regra de sinais existem duas possibilidades. Ou no menos com mais ou mais com menos vai ser igual a mais, ou pode ser igual a menos, né? Dependendo da forma que a gente utiliza. Aqui nós utilizamos esses sinais na adição e subtração, né? Nós também temos a multiplicação, só que no caso, na multiplicação, mais com menos ou menos com mais pode ser igual a... é igual a menos, né? E depois eu explico esse detalhe em outro vídeo.